Olá você que gosta de esporte, está no ar o Gol Contra, o antiprograma esportivo que trará até você controvérsias, debates e polêmicas do mundo esportivo. Em campo, estaremos sempre com algum especialista do tema, seja atleta, ex-atleta, jornalista ou acadêmico. Aqui, o nosso ataque será a sua defesa. Entre em campo conosco. Nosso tema será o polêmico universo do CrossFit. Com mais de 4 bilhões de praticantes espalhados por todo o mundo, em mais de 150 países e movimentando um mercado de cerca de 4 bilhões de dólares, em mais de 15 mil academias afiliadas, é chamado de programa de condicionamento pelo seu criador e de modalidade esportiva pelos seus adeptos, e reserva em seu interior uma série de dilemas. Criado pelo norte-americano Greg Glassman, o CrossFit teve sua implementação a partir dos anos 2000 e se desenvolveu como sistema de franquias das chamadas boxes, ou academias como conhecemos no Brasil, primeiro nos Estados Unidos e depois pelo mundo inteiro. Atualmente, é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo e após 2 décadas de criação, acumula números impressionantes de adeptos por todo o mundo. Para o seu idealizador, a fórmula do CrossFit é simples. Trata-se de um programa de condicionamento e força essencial, desenvolvido para aprimorar a competência de um indivíduo em todas as tarefas físicas, onde os atletas são treinados para desempenhar com sucesso desafios físicos múltiplos, diversos e aleatórios. São mais de 4 milhões de adeptos mundiais em mais de 150 países. Só no Brasil, em junho de 2020, havia cerca de 1.043 boxes. Sua prática maciça incentivou inclusive a criação de campeonatos, o que o elevou ao questionável status de modalidade esportiva. Uma das controvérsias desse fenômeno, um outro dilema, vem do ideal definido por Glassman. Para o idealizador do programa, o milagre da boxe é a saúde. Já para o Colégio Americano de Medicina do Esporte e alguns críticos do programa, que apesar de salientar os potenciais benefícios do CrossFit, os significativos riscos de lesão em programa de condicionamento extremo como este são altos. E é na esteira dos dilemas, contradições e controvérsias desse tema que o Gol Contra entra em campo para debater com os nossos convidados de hoje. O professor Rafael Pereira de Paula, mestre em bioengenharia e doutor em engenharia biomédica, professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas, onde atua na área de fisiologia humana. É líder do grupo de pesquisa em fisiologia neuromuscular e do núcleo de pesquisa em fisiologia integrativa. Está credenciado como orientador do mestrado, doutorado nos programas de pós-graduação em ciências fisiológicas da UFBA, programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UESB e programa de pós-graduação em Enfermagem e Saúde da UESB. Estou também hoje aqui com o professor José Alberto Santos Rocha, fisioterapeuta graduado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, tutor dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física da Faculdade Pitágoras, sócio proprietário da Arena Esparta, professor MMT nível 2, licenciado em ginástica aplicada ao MMT, membro do grupo de pesquisa em fisiologia neuromuscular, coordenado pelo professor Rafael Pereira. Além de serem grandes amigos, eles dois estarão aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tema. E aí, professores, vamos lá conversar um pouquinho sobre CrossFit? A marca CrossFit, ela é uma marca criada com interesse de mercado ou é uma marca criada com interesse de promoção da saúde? Vamos lançar essa primeira pergunta logo para a gente esquentar o bate-papo aqui no Gol Contra. Quem começa? A grande sacada é a gente entender que existe uma diferença entre a modalidade MMT ou cross-training ou treinamento de alta intensidade, como queiram conhecer, e a marca CrossFit. Como na própria pergunta foi bem esclarecido aí, a marca CrossFit, ela é uma marca que teve interesse econômico. A marca foi criada recente por uma pessoa com finalidade econômica, mas a modalidade, ela veio de muito tempo. Então, a finalidade específica da marca CrossFit, da marca em específico, é a finalidade econômica. Apesar de essa marca, ela tem uma finalidade fitness, certo?
Mas a modalidade, que é o esporte em geral, é o esporte por completo, esse sim, a modalidade, ela tem o interesse do bem-estar físico, do condicionamento, da performance, mas a marca CrossFit, que é a marca da modalidade, ela teve sim um interesse econômico. Ok, obrigado, professor José Alberto, pela resposta. Eu vou agora trazer uma pergunta que ela também é um pouco polêmica, tá? Alguns praticantes do CrossFit, eles colocam o CrossFit como uma modalidade esportiva, tá? Segundo o Conselho Federal de Educação Física, o CrossFit não se enquadraria como uma modalidade esportiva, tá? Porque ele não é regulamentado, exatamente por conta da questão dele não ter se enquadrado numa federação. Uma outra questão é que ele também não aceita como regulamentação do controle de dopagem as normas da WADA. Aí eu pergunto a vocês, vocês consideram o CrossFit um esporte ou um programa de condicionamento? Vou contextualizar aqui um aspecto seguinte, né? Porque do ponto científico, eu achei muito interessante a explanação, professor Pimentel, do ponto de vista legal. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista científico, tem algo muito também interessante. Publicações científicas utilizando o nome CrossFit, eles têm sido evitados. Justamente porque já houve um problema judicial nos Estados Unidos pelo uso do nome CrossFit em alguns artigos científicos sem o consentimento ou a participação direta da franquia. E a franquia não achou interessante um artigo ou outro que o título do artigo não era interessante para a franquia. Então, tem sido proposto o uso na literatura científica de outros termos, como HIFT, High Intensity Functional Training, Extreme Conditions Programs, ou treinamento de condicionamento extremo, são termos propostos para substituir a palavra CrossFit. Um outro termo que, inclusive, eu tenho usado nas publicações é MMT, Mixed Modality Training, ou treinamento de modalidade mista. Quando eu digo treinamento de modalidade mista, eu estou falando de uma atividade que congrega várias modalidades esportivas já bem estabelecidas e que são realizadas de forma conjunta. Eu poderia pegar um exemplo, o triatlo. O triatlo é uma modalidade esportiva que ela envolve o ciclismo, a corrida e a natação. A forma de treinar aplicada pelo CrossFit, assim como outras franquias comuns nos Estados Unidos, como, por exemplo, OPEX, que inclusive precede a própria CrossFit, é da década de 90, Jim Jones e outras mais dentro dos Estados Unidos, o que elas têm em comum é que elas usam exercícios de levantamento de peso olímpico, que é uma modalidade esportiva previamente estabelecida, exercícios ginásticos, de barra, de argola, de solo, e treinamento, exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, como a própria corrida, ciclismo. Então, do ponto de vista estrutural, uma modalidade que trabalha várias modalidades ao mesmo tempo. Então, por isso eu gosto do termo treinamento de modalidade mista. Como um dos preceitos da modalidade proposta pelo CrossFit é exercício de alta intensidade, esses outros dois termos têm sido usados, que é o treinamento de condicionamento extremo e treinamento de treinamento de alta intensidade funcional, a tradução é HIFT, é uma tradução livre aqui da minha parte, né? Então, esse aqui é o contexto. Ele é uma franquia que usa um modelo de treinamento de modalidade mista, cujos treinos são essencialmente de alta intensidade. Essa modalidade ela já vem sendo praticada há muito tempo. Porém, o que trouxe o boom mundial, o que fez a explosão da modalidade para o mundo foi essa marca. Então, a marca ela ficou mais conhecida, mais em evidência e muitas pessoas acabam por confundir a marca CrossFit, a franquia CrossFit, criada lá pelo americano, pelo Greg Glassman, com a modalidade. Essa modalidade já vem sendo praticada de diversas formas por diversos treinadores desde a década de 70 e há relatos até de treinamentos mais antigos. Porém, a modalidade é uma coisa e a marca é outra. A marca foi criada recente, mas a modalidade já é muito mais antiga. Beleza, bacana. Eu tenho aqui um outro questionamento, e esse talvez seja um questionamento que entra num debate
acredito eu, mais polêmico, né, dessa questão. Eu vou citar aqui 2 estudos, um do professor Daniel Costa, que junto com alguns colaboradores, publicaram na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, um artigo intitulado CrossFit, Riscos para Possíveis Benefícios, onde ele trabalha com aquela relação das 1000 horas treinadas para um índice de lesão, tá? E ele aponta lá um índice de 3,1 de lesão para 1000 horas treinadas, no estudo que ele fez. E o professor Fábio Eite Dominski, também no estudo com colaboradores, onde ele publicou um artigo intitulado Perfil de lesões em praticantes de CrossFit, certo? E ele também identificou um risco de lesões também variando uma taxa de 1,94 a 3,1, tá? Muito parecido também com o índice encontrado lá pelo professor Daniel Costa. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, esse índice de lesão, vocês consideram um índice de lesão preocupante, moderado, pequeno? Isso coloca a modalidade em risco, essa prática em risco, ou ele é suportável dentro da literatura? Bom, professor, então, em qualquer modalidade, o risco de lesão, por menor que seja, por mínimo que seja, nunca é nulo. Então, qualquer modalidade que tenha risco de lesão merece uma atenção e um respeito em especial. Na modalidade, com esses 2 estudos, como foi dito pelo senhor mesmo na leitura do enunciado, ela mostra que o índice de lesão do CrossFit é muito baixo, do CrossFit ou MMT, como queiram chamar. Ele é muito baixo. Porém, ainda assim, não é desprezível esse índice de lesão. É muito importante que seja levado em consideração, é muito importante que esse índice de lesão não seja desprezado, certo? O que a gente consegue perceber é que esse índice de lesão, ele acarreta públicos, na sua maioria, de determinadas faixas. Por exemplo, algumas lesões são mais recorrentes em iniciantes. Algumas lesões são mais recorrentes em pessoas que já têm um certo período de treinamento. Algumas outras lesões são predominantemente em pessoas que não têm determinada conduta correta. Então, o que se faz necessário é que a gente perceba a que ponto essas lesões chegam e consiga prevenir antes que aconteça para diminuir ainda mais esse índice. A primeira coisa que eu acho que precisa ser pontuada é o seguinte: toda modalidade esportiva imputa em algum risco de lesão. Se você se decidir por correr na rua, isso imputa em um risco de lesão. Diga-se de passagem, a incidência de lesão por 1000 horas de corredor de rua é alta, tá? Se você for comparar com pessoas que treinam em ginásio, por exemplo. Então, às vezes, a ideia de que vou correr na rua, lá, trotezinho, é mais seguro, não necessariamente, tá? Um segundo fator que a gente precisa levar em consideração é o desenho dos estudos. Esses estudos que você citou, eles são estudos retrospectivos. Ou seja, você chega e dá um questionário para a pessoa e pergunta, olha, nos últimos 6 meses ou no último 1 ano, quantas vezes você se machucou? E aí o critério, você teve um dia sem treinar, uma semana, precisou ir ao médico, ok? E aí os valores de lesão por 1000 horas desses estudos têm girado em torno dos valores que você disse. No entanto, em 2020, saíram 2 estudos prospectivos. Esses mesmos estudos prospectivos, assim como os retrospectivos, eles mostram que quanto pior a técnica da pessoa, maior a chance de lesão. Os novatos têm maior chance de lesão, justamente porque eles têm menor técnica. Então, o que as academias têm percebido e têm investido hoje? E a academia de CrossFit ou de treinamento de modalidade mista, que queira prevenir lesão, é investir em formação técnica, que isso reduz risco de lesão. Porque pare para pensar, você pegar uma pessoa que nunca treinou ginástica da vida, chega na fase adulta, ela se pendurar numa barra, fazer vários exercícios que envolvem risco de lesão, se ela não tiver uma orientação boa, ela vai se machucar. Vocês estão assistindo o programa Gol Contra, um programa esportivo do Núcleo de Estudos, Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, do curso de Licenciatura em Educação Física da UESP. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com os nossos convidados, professor Rafael e professor José Alberto.
Esse programa tem um apoio cultural da CI Play Produções, colocando seu projeto em cena. Da Arena Esparta, lugar de gente feliz. Silva Estúdio Produções, gravações de offs, vinhetas e spot comercial. Da Um Ponto Propagandas. Um ponto faz a diferença. Olá você que gosta de esporte. Estamos de volta com o Gol Contra, o antiprograma esportivo do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer, do curso de Licenciatura em Educação Física da UESP. Estamos aqui de novo com nossos convidados, professor Rafael Pereira e professor José Alberto, discutindo o mundo do CrossFit. Professores, eu tenho aqui agora mais um bloco de perguntas e gostaria de compartilhar com vocês essa discussão. A primeira é sobre na verdade, a grande plataforma do Greg Glassman quando cria a modelagem do seu programa, né? Que é o estilo de vida saudável e a redução dos fatores de risco. E aí eu queria aliar isso a programas de políticas públicas. E aí eu queria saber de vocês, por que a gente nunca viu o CrossFit ou essa modelagem de condicionamento em programas de políticas públicas? No Brasil, essa prática de política pública com a aplicabilidade do CrossFit ainda não é a realidade. Porém, nos Estados Unidos e em outros países um pouco mais desenvolvidos, essa política já se aplica desde crianças até atletas de alto rendimento. A gente pode ver no CrossFit hoje atletas de ponta que quando eram universitários ou quando eram estudantes de ginásio, de pré-escola, todos eles praticaram alguma atividade que era similar ao CrossFit, ou praticaram levantamento de peso, ou praticaram ginástica artística, ou ginástica rítmica, ou algum tipo de luta, e que levou eles a chegarem nesse patamar de atleta de alto rendimento. Então, o que me deixa mais seguro em falar que ainda não é uma prática de política de saúde pública é que a cultura brasileira ainda não é voltada para esse tipo de modalidade. E que me deixa mais tranquilo também é saber que essa cabeça está mudando. Os profissionais eles vêm se atualizando cada vez mais, como eu sempre digo. E muito provavelmente nossos filhos, nossos netos, eles vão pegar uma prática de saúde pública muito diferente da que acontece hoje. Existe uma questão que aplicar o pé da letra é complicado por uma questão de custo, quando a gente fala de políticas públicas, né? Uma barra olímpica tem um custo alto, os equipamentos de modo geral. Dá para aplicar o princípio, os princípios dele, onde você tem treinos que a gente chama de calistênicos, né? Usando o próprio peso corporal. Então, até essas praças que a gente já tem instituídas já de política de saúde pública, de saúde, né, e lazer, dá para fazer atividades de alta intensidade, característica intervalada, tal qual aplicado na proposta do CrossFit, nesses ambientes. Okay? Agora, falar que aplicar o CrossFit para a saúde pública, você tem uma questão também que a gente começou o debate, né, lá no começo, que é a questão da franquia, o termo, né, o nome e tal. Eu vi que nos campeonatos, nos games, né, tinha lá uma versão, como se fossem Jogos Paralímpicos, uma versão para pessoas com deficiência. Aí eu vou estender a pergunta para o universo das boxes, como academia. Existem hoje pessoas com deficiência fazendo CrossFit nas boxes? Sim, com certeza. E além de pessoas com deficiências, a gente tem outro público muito diverso, que é o público do risco, obeso, hipertenso, mas especificando para o público com deficiência, a gente tem exemplos diversos de pessoas que eram atletas, sofreram algum tipo de acidente e continuaram a praticar a atividade física depois do acidente, praticavam a modalidade antes do acidente, sofreram acidente e continuaram a praticar depois. E temos exemplos também de pessoas que nunca praticaram atividade física, que tiveram a deficiência ou já nasceram com ela, conheceram o esporte e hoje são atletas de alto rendimento também. Da mesma forma que nós temos pessoas
que são deficientes e não são atletas de alto rendimento, mas praticam atividade física de forma funcional. Quando a gente fala treinamento funcional, a gente ainda não tem um conceito bem definido, mas treinamento funcional é aquele tipo de treinamento que reproduz as nossas necessidades do dia a dia. E o CrossFit é sim uma forma de treinamento funcional muito eficaz. Então essas pessoas que têm uma certa deficiência, que têm alguma dificuldade, encontram no CrossFit tanto a dinâmica necessária para estimular a prática de atividade física, quanto as dificuldades e os percalços que elas passam no dia a dia, como deficientes físicos ou alguma outra deficiência. E essas dificuldades encontradas na boxe durante o treinamento fazem com que elas encontrem também as soluções para executar essas atividades com uma melhor performance durante o seu dia a dia. Vamos partir agora aqui para os questionamentos que o público em geral deixou nas nossas redes sociais. E vou começar aqui com uma pergunta de Antônio Ferreira. Ele é aluno do curso de Educação Física da UESP. Tá? Ele pergunta aqui qual o objetivo ou os objetivos do CrossFit. Vocês poderiam resumir isso de forma simples? É uma pergunta complexa, mas é possível resumir? O objetivo do CrossFit, da modalidade, é o mesmo objetivo de qualquer outra atividade. Perda de gordura, ganho de condicionamento, aumento de massa muscular, melhora dos índices metabólicos, melhora dos marcadores metabólicos. Na verdade, o CrossFit ou a modalidade é uma atividade física como qualquer outra. Então, o bem-estar é o ponto principal. Ter condição de executar as tarefas do dia a dia, ter condição de competir em alta intensidade, assim como em outras modalidades. A intenção do CrossFit é a mesma intenção de qualquer atividade física, proporcionar saúde ao seu praticante. Eu queria sintetizar isso daí dizendo que o objetivo é a promoção de saúde. E quando a gente fala promoção de saúde, qualidade de vida, isso envolve aspecto físico, psíquico e social. Né? Quando a gente fala de qualidade de vida, então contribui no aspecto físico, promovendo saúde física, né? Reduzindo o risco cardiovascular, indicadores de risco cardiovascular. Psíquico, porque o treino é sempre montado como um desafio. Então, você está sempre se superando. Isso gera uma resposta psíquica muito positiva. Tanto que alguns estudos bons de revisão relacionados ao tema têm mostrado que o que tem de melhor evidência em relação a essa modalidade é justamente esse benefício psíquico e o terceiro, que é o social, que é o senso de comunidade. Que esse é um dos grandes aspectos que a franquia CrossFit tem dentro dessa modalidade, que é treinamento de modalidade misto. Que ela botou um desenho, uma organização, né, de academia, um desenho de academia, onde as pessoas vivem como se fosse uma comunidade. Isso tem um aspecto social que é importante para garantir qualidade de vida. Bacana. Temos uma pergunta aqui de Jaguaquara, William Vilas Boas, também aluno do curso de Educação Física da UESP. Ele pergunta por que o CrossFit está virando uma febre. O sucesso da marca, tá? Porque da modalidade de treinamento, isso já vem desde HIIT. Se você olha os estudos do Martin DiBallo, um pesquisador canadense, desde o início de 2000, é uma lógica de treinamento de alta intensidade gerando resultados de forma rápida. Então, por isso, por si só, já mostra um benefício e as pessoas querem resultado rápido, então isso é vantajoso, gera adesão. Tem um aspecto de senso de comunidade, que eu já citei, e o sucesso da marca, que foi a pergunta, vem também muito do aspecto de uso de mídia. Porque a empresa fez contratos importantes de mídia e fez com que a marca fosse mostrada. Na verdade, eu não diria que está virando uma febre. Eu diria que a condição que o CrossFit fornece faz com que as pessoas se sintam mais bem acolhidas. Então, a gente está vivendo hoje em um período de pandemia em que o distanciamento social é uma coisa muito difícil de se conviver. É muito difícil conviver com a distância física. E nós, como seres humanos, nós necessitamos viver em comunidade. E a comunidade é o que nos fortalece. O sentimento de pertencer a um grupo, de pertencer a um determinado nicho, faz com que o CrossFit ele se destaque em meio a outras modalidades. Não que o CrossFit seja melhor ou pior que outras modalidades. Porém, ele oferece uma comunidade dentro da modalidade que é um pouco diferente das outras, certo? Algumas pessoas se encontram no ciclismo, algumas pessoas se encontram na musculação devido ao resultado que o esporte traz,
mas também a sensação de pertencimento. Então, o que acontece no CrossFit é a mesma coisa. A modalidade, ela traz os resultados esperados, porém, a gente ainda tem o diferencial de construir uma comunidade que é diferente do que normalmente acontece. Eu vou ter umas duas perguntas aqui, eu vou condensá-las aqui em uma, porque elas são parecidas. Uma é do Gilvan, aluno do 7º semestre do curso de Educação Física da UESB, e do Rodrigo, também aluno do curso de Educação Física da UESB. Eles perguntam sobre aquela questão das lesões que a gente abordou lá no primeiro bloco, tá? Se por ter o CrossFit, se é uma pessoa que possui algum nível de lesão, se você recomendaria que essa pessoa pratique o CrossFit, tá? E aí a pergunta do Rodrigo, que emenda com essa, é o seguinte: se a dificuldade da prática, por ser uma modalidade, movimentos complexos, se a dificuldade da prática é um vetor para o aumento de lesões. Agora eu vou começar do final, vou começar pela última pergunta, se a dificuldade da prática é um vetor de lesões. Sim, algumas vezes a dificuldade técnica de executar os movimentos é sim um vetor de lesão, ela pode provocar lesão. Lembra no começo quando eu falei sobre as lesões que podem ser recorrentes, que afetam mais iniciantes? Geralmente essas lesões são as dos iniciantes, a dificuldade técnica que provoca essas lesões. Então, geralmente lesão de ombro, lesão de cotovelo, geralmente pela falta de técnica. Então, os iniciantes, eles não compreendem as técnicas e movimentos exacerbados podem acontecer isso. E qual é a solução para acabar com essas lesões e diminuir esse índice? Capacidade técnica. Os professores, como eu sempre falei, em todos os momentos, eles estão se graduando mais, se atualizando mais, e essas lesões diminuíram consideravelmente. E a primeira pergunta, na verdade, é se eu recomendaria. Agora eu uso minha fala não como de empresário do ramo fitness, não como empresário de uma box de CrossFit, mas como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, sim, claramente eu indico que pessoas que possuem lesão em alguma parte do corpo, joelho, coluna, pratiquem essa modalidade. Já tive exemplos de pacientes que se machucaram na vida cotidiana, por trabalho, por outros motivos, e que praticam essa modalidade e tiveram resultados específicos, tiveram resultados muito bons e tiveram melhora funcional significativa. Não é a prática de atividade física que pode prejudicar, é a prática de atividade física mal executada que pode prejudicar o indivíduo em determinados casos. Problema de coluna, problema de joelho, todos esses casos, eles podem ser efetivamente melhorados com a prática, mas em determinados casos, a falta de orientação pode ocasionar um agravamento da crise. A complexidade dos movimentos, por si só, imputa um risco grande. E aí, qual que é a minha percepção? Eu tenho que ver se o local onde eu decidi treinar, ele me oferece uma estrutura e uma mentalidade que me proteja de lesão. Então, eu acho que a mentalidade da pessoa, do atleta que se propõe a treinar, e a mentalidade da equipe que cuida desse atleta, que é o principal fator para proteger de você ter menor chance de lesão. Pessoal, nós estamos chegando ao fim desse episódio do programa Go Contra, o antiprograma esportivo do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esportes e Lazer da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Quero deixar agora aqui as palavras dos professores Rafael Pereira e José Alberto, que vocês poderiam deixar para a gente aí de recado para a comunidade em geral. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. E a mensagem que eu quero deixar é que toda modalidade esportiva, ela imputa algum risco de lesão. O problema não é a lesão, ele ter risco de lesão. O problema é não conhecer as causas ou ignorar as causas, né? Conhecer e ignorar. Que aí você não toma medidas para prevenir, né? Porque o esporte, ele é necessário, ele é benéfico. Então a gente precisa simplesmente controlar os fatores de risco. E para isso a gente precisa conhecer. Rafael, se alguém quiser entrar em contato com o grupo de estudos lá de vocês, ou do que o Alberto participa, deve procurar o quê? Tem alguma rede social? Tem algum endereço eletrônico, alguma coisa? Sim, a gente tem um perfil no Instagram, que é no @integrativephysiology,
Physiology com PH, a gente criou ele com perfil internacional, porque a gente tem colaboração com 6 pesquisadores americanos, um alemão e um árabe. Então a gente já adotou um padrão internacional, mas pode falar comigo também pelo e-mail institucional, é rafaelpereira@uesb.edu.br. Muito bacana. Agradeço a vocês dois pela essa participação. Muito obrigado pela colaboração, pelo debate, muito bom. E encerra-se aqui esse programa de hoje. Gol Contra, o antiprograma esportivo do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer do curso de Educação Física da UESB. Até o próximo encontro. Em caso de suspeita de alienação esportiva.